Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade, de uma questão que envolve estabilidade, segurança, aspecto econômico fortemente decisivo para a tomada de decisão, e perdoem a redundância, porque é exatamente isto. Decisivo para que uma decisão seja adotada de forma a não prejudicar o conjunto envolvido neste tema. Vamos falar sobre privatizações, benefícios e dificuldades. Precisamos de um exemplo, de um fato objetivo, concreto, para que a análise seja acurada, para que seja levado ao telespectador o conhecimento dessa questão em toda a sua extensão. Porque é o telespectador que representa a sociedade quem, ao fim e ao cabo, acaba por decidir. Por isto, nós trazemos à democracia de hoje privatizações, benefícios e dificuldades, a questão anunciada há pouco tempo, em termos chamados também decisivos, mas que implica na observância de situações que são absolutamente singulares, precisam ser debatidas e encontrar a melhor solução. A Infraero, a privatização dos serviços no aeroporto Salgado Filho, o aeroporto de Porto Alegre, situado em posição privilegiada, importante para todos os porto-alegrenses, por extensão para todos os gaúchos, mas também vital para os funcionários que ali exercem a sua profissão, que ali dedicam o seu tempo à segurança no ir e vir de milhares, ao longo do ano, de milhões de pessoas. Por isso trazemos ao Democracia para falar sobre a privatização do Salgado Filho, a posição da Infraero, dos seus funcionários, a inquietação, a expectativa destes, a doutora Rafael Anselmo dos Santos Estrela, advogada, a doutora Márcia Bacher Medeiros, do Ministério Público do Trabalho, e o doutor Rogério Balinski, também advogado. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos a doutora Rafaela Anselmo dos Santos Estrela. Tudo bem? Tudo bom, Batista? Bom, sou advogada e empregada pública do ramo de infraestrutura aeroportuária e tenho tido a oportunidade de refletir e debater a respeito da concessão de serviços públicos, em especial pela vivência próxima da concessão do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Doutora Márcia Bacher Medeiros. Olá, Batista. Tudo é um prazer participar do programa. Eu sou procuradora do Ministério Público do Trabalho e tenho enfrentado essa questão das privatizações, principalmente considerando do âmbito laboral, né? Ou seja, o que acontecerá com esses trabalhadores que estão inseridos dentro desse processo de privatização. No que diz respeito especificamente à Infraero, é uma questão que tem preocupado bastante o Ministério Público do Trabalho, especificamente também em relação ao aeroporto Salgado Filho, uma vez que nós não estamos verificando dessa empresa a realização assim, de um correto planejamento do que fazer com esses trabalhadores. A Infraero tem um universo de mais de 11 mil empregados e no momento em que decide conceder algum dos seus aeroportos, transferindo-os para a iniciativa privada, há de se pensar primeiro o que fazer com os meus empregados, para onde direcioná-los, ainda mais considerando que são pessoas altamente qualificadas e que têm prestado serviços importantíssimos e muito relevantes ao nosso país. Então, essa é a grande preocupação nesse primeiro momento. Eu acho que não se discute a decisão da concessão, que isso é uma decisão da administração e que já foi tomada, mas resta agora saber como esse processo vai ser conduzido, de que forma ele vai ser conduzido e para onde serão direcionados todos esses empregados
que fizeram um concurso público, que estão aí, às vezes, mais de 20 anos dentro dessa empresa. Então, o que será deles? E essa é uma das grandes respostas que nós, no âmbito do Ministério Público, estamos tentando fazer esse diálogo, tanto com a Infraero como com a ANAC, Ministério do Desenvolvimento, para que esse processo seja conduzido da forma mais pacífica e mais tranquila possível para todas as partes. Dr. Rogério Balinski. Inicialmente, meus cumprimentos, Batista, a doutora Rafaela, a doutora Márcia. Assim como a doutora Rafaela, eu também sou advogado do ramo aeroportuário e nós temos vivenciado toda essa questão das concessões de perto. Dentro da Procuradoria da Infraero, aqui do Sul, nós atendemos os aeroportos da região Sul, que ainda não sofreram esse processo de concessão. Mas, com o exemplo que tivemos dos outros aeroportos, né, as informações que nós temos, isso acaba gerando um pouco de inquietação, por toda essa falta de planejamento com relação aos empregados, como a doutora Márcia bem colocou, né? Esse é o primeiro do programa, a apresentação dos convidados e uma posição que vai se tornando clara para o telespectador. É preciso esclarecer, é preciso manter direito adquirido. Esta é a primeira questão. E para que isso ocorra, necessário é que tudo seja feito com clareza, clareza absoluta, neste diálogo que mantém o empregador com o empregado. É preciso repetir, frisar, que o funcionário da Infraero é concursado. Logo, tem seu direito adquirido. Logo, cláusula pétrea precisa ser observada. E qual a expectativa do funcionário? Qual a perspectiva que ele recebe neste primeiro momento pós-decisão? Quando o Salgado Filho, repito, fundamental para todos, com particularidades inexistentes em outras capitais, em outros aeroportos, né? São dois extremos absolutamente livres de área, né? O que é uma segurança, a primeira questão que se trata de envolver quando se fala na instalação do aeroporto. Qual será a segurança? Este aeroporto Salgado Filho tem toda a segurança. É um parêntese que eu faço para que o telespectador possa formar a sua opinião. Então, é isto. Qual a perspectiva, o que foi levado até agora ao corpo de funcionários, que é quem toca mesmo o serviço? Doutora Rafaela, pode começar? Doutora Rafaela, mantém então essa conversação com os demais convidados do programa. Batista, acho que nós do corpo funcional da empresa, né, nesse primeiro momento da notícia, né, da concessão do aeroporto, o que nós sentimos, a necessidade é de mais informação. Né? A empresa, a exemplo das concessões anteriores, que já houve uma rodada de concessões, onde outros colegas já passaram por isso, ela dá algumas opções de destino aos empregados, né? Mas falta uma maior clareza e que os calendários dessas opções, né, sejam todos compatíveis, né? O empregado, dentre as opções que a gente pode citar, que a empresa nos apresenta, né, seria a transferência para outras unidades, outros aeroportos, a demissão incentivada, o desligamento a pedido, sem bonificação, né, suspensão do contrato de trabalho, né, ou cessão temporária para outros órgãos públicos. Né. Nas concessões anteriores, onde a gente pode citar o aeroporto de Guarulhos, o aeroporto... Não existe a possibilidade da cessão permanente para outros órgãos públicos? Não, essa opção ainda não foi apresentada, não foi colocada, e é o pleito dos empregados perante a empresa. Né? A possibilidade da cessão em definitivo, né? Que seria uma relotação em outros órgãos públicos da administração pública federal. Né? Ou até mesmo das outras esferas, se houver uma conversa entre esferas, né? de poder.
justamente por aproveitamento dessa mão de obra, que é qualificada, né, já é treinado e experimentado no serviço público, embora o ramo de infraestrutura aeroportuária seja bastante específico, né, com certeza esses empregados têm uma visão geral, né, sobre o serviço público e podem ser aproveitados. Né. E essa necessidade de que a transferência seja definitiva e não temporária, ela é íncita ao próprio ônus de ser um agente público. Porque quando alguém busca fazer um concurso público, busca ter uma certa programação de vida, uma estabilidade, né? E essa transferência temporária, hoje eu posso ter sido cedido, de repente, para a Polícia Rodoviária Federal por 2 anos. Daqui a 2 anos, não sei, não consigo fazer um planejamento com familiar, profissional, né, de crescimento, onde eu vou estar. E fora que, na nossa opinião, isso interfere no agir do agente público pelas pressões que se pode ter. Né? Eu lhe dou o meu exemplo como procurador estatal, onde nós trabalhamos especialmente como pareceristas em licitações, pareceristas em problemas e questões que a empresa enfrenta, né? E que sofremos pressão por esses pareceres, pois isso nem sempre agrada. Né? E eu preciso ter o meu cargo me garanta essa impessoalidade, essa independência no agir, né? Que é exigida de todo agente público. Não posso sofrer uma pressão, olha, ou o seu parecer muda, ou então vou lhe devolver para a Infraero. Né? E essa devolução à Infraero na sessão temporária também causa um grande prejuízo à empresa, porque ela precisa ter um planejamento orçamentário. Quando 50 empregados são devolvidos por conta de término de um convênio de sessão temporária, ela tem que replanejar a sua folha, replanejar o seu orçamento. E hoje a empresa já vive uma situação de um orçamento extremamente apertado, com dificuldades, por conta das concessões dos aeroportos superavitários, né, como Guarulhos, Campinas, Galeão. Agora vai Porto Alegre, Florianópolis, né, que dão um sustento para uma massa, para toda uma rede aeroportuária necessária para o desenvolvimento do país e que onde nem todos são superavitários. Nós temos aeroportos pequenos, como no Rio Grande do Sul, né, que precisam do orçamento, da receita dos maiores. Espécie de distribuição solidária. Exato, para se manterem. Né? Então, o planejamento é geral, não só para os empregados, para o destino, um destino eficiente de pessoal, como também para toda a rede aeroportuária. Né? E o serviço público de infraestrutura aeroportuária é extremamente importante para o nosso país. E acho que o aproveitamento eficiente da mão de obra é um ganho para o próprio poder público. Né? Não se pode ter uma mão de obra da ordem, aqui no Salgado Filho, nós em Porto Alegre temos mais de 400 empregados subaproveitados. Isso é desperdício de recursos públicos, né? Desperdício de dinheiro dos cofres públicos. Então, esses empregados têm que ter uma destinação honrosa e eficiente para fazer jus aos seus salários. É uma conjugação, né, de insegurança laboral com insegurança jurídica. Exatamente. Não, eu acho interessante e relevantíssimo nós debatermos essa questão no programa, porque quando nós falamos em privatização, a primeira ideia que se passa e que a própria administração passa é de que se quer ganhar eficiência, que o Estado não tem mais condição de prestar esse serviço e quer transferir a iniciativa privada que teria mais condições de fazer os investimentos necessários em estrutura e que seria um benefício, vamos dizer assim, para as pessoas que se beneficiam desse serviço. Só que no momento que se passa essa ideia, em nenhum momento se pensa, ok, mas o que nós faremos com a estrutura que já é existente, com essas pessoas que já estão prestando esse serviço e que, num prazo curtíssimo, porque o processo de concessão, por exemplo, aqui em Porto Alegre, o edital está previsto para sair em outubro deste ano, e num prazo de 6 meses tem a previsão de uma administração compartilhada entre concessionário e Infraero, e depois disso
para onde vão os empregados? Né? Então, essa quantidade de empregados, não sei quantos existem mais ou menos hoje. Mais de 400. Mais de 400 empregados aqui em Porto Alegre, que, esgotado esse prazo de 6 meses, para onde vão? Onde é que vão se apresentar? Onde vão? E a minha grande preocupação, e que tem sido a preocupação do Ministério Público do Trabalho, é que a empresa não tem respondido a esses questionamentos. Ela realmente oferece uma série de opções, que foi o que a doutora Rafaela citou anteriormente, de transferência para outras unidades, cessão para outros órgãos públicos, a questão da despedida incentivada. Só que o grande problema é que ela coloca essas opções em momentos diferentes. Por exemplo, primeiro ela oferece a opção da despedida incentivada. Só que o empregado pensa, eu não gostaria de sair da empresa, eu sou concursado, eu quero continuar no serviço público, eu não quero aderir. Mas será que se eu não aderir a esse programa, eu vou ter uma vaga em outras unidades da Infraero? A Infraero não responde essa pergunta. Quais as vagas existentes em outros aeroportos? Para quais cargos essas vagas existirão? Daí a Infraero diz, não, outra opção, quem quiser ficar na empresa, seria nós cedermos para outros órgãos públicos. O grande problema é que essa cessão para outros órgãos públicos, segundo a empresa, dependeria de um ressarcimento dos valores para a Infraero. Ou seja, a Infraero cede o funcionário, mas quem paga o salário dele a Infraero é esse iria empregado. terceirizar o funcionário. Exatamente. Então, assim, o que acontece? Dentro do universo que nós temos hoje na administração pública, que é de corte total de gastos, a grande maioria dos órgãos públicos não tem orçamento disponível para pagar outros trabalhadores. Então, não teria esses valores para ressarcir a Infraero. O que acontece? Vários órgãos interessados, ninguém tem dinheiro para pagar. Então, apesar de ser uma opção muito viável e muito atrativa para a maioria dos empregados, não é uma opção factível, porque eles sabem que, na verdade, não existem muitos órgãos à disposição e que teriam esse orçamento para pagar seus salários. Então, eu tenho que aderir ao despedimento incentivado? Será que eu tenho vaga em outros aeroportos? Nenhuma dessas questões eles sabem responder. E o que isso motiva? A saída da empresa, que é o que nós estamos verificando, que é o que se busca hoje, que é enxugar, é reduzir, sem considerar o que o Batista falou no início do programa, que é o direito desses empregados que são concursados, são extremamente qualificados e que estão passando por essa situação de extrema instabilidade. E isso causa, inclusive, um grande prejuízo para a própria prestação do serviço público, né? Porque uma vez que o empregado não sabe o seu destino, não sabe onde estará daqui 6 meses, ele traz toda essa insegurança para o local de trabalho e isso vai possibilitar, inclusive, um aumento dos acidentes de trabalho, das doenças ocupacionais e afastamentos. E, no final, quem paga essa conta somos todos nós, né, com os afastamentos previdenciários e toda essa questão. E é uma situação que poderia ter sido melhor gerida, porque se houvesse um planejamento, ou seja, primeiro nós vamos verificar quais são os aeroportos que efetivamente nós vamos permanecer dentro da Infraero, quais são as vagas que irão permanecer. Faça um levantamento, se disponibiliza isso para os empregados. Quais são os órgãos públicos que têm interesse e têm condições de efetuar o pagamento dos salários? Esses. E depois de todas essas informações levantadas, se abriu o processo de concessão. Aí sim, publicar o edital e aí por diante. O que se está fazendo hoje? O contrário, é literalmente se colocar a carroça na frente dos bois. Não, primeiro vamos publicar o edital, vamos abrir o processo de concessão sem ter nenhuma dessas informações. A Infraero, requisitada pelo Ministério Público do Trabalho a responder essas informações, sempre responde, estamos levantando.
esse processo, estamos levantando as vagas em outros aeroportos, estamos negociando convênios com os outros órgãos, sendo que o edital está para sair daqui a 30 dias, talvez menos que isso, e é uma situação realmente extremamente preocupante e deve ser analisada não só pelos órgãos públicos aqui envolvidos, mas por toda a sociedade. O doutor Rogério está que certamente interessado em participar sobre essa discussão aqui sobre o mesmo tema, mas não é do feitio do programa essas perguntas diretas, mas agora seja uma aqui. Neste edital não pode ser incluída como obrigatória a permanência do quadro técnico concursado com estabilidade? São várias as questões que nós estamos abordando e o próprio processo de concessão ele foi antecedido de uma série de estudos de viabilidade técnica, econômica e essa opção de permanecer o quadro técnico não está presente em nenhuma das concessões, não está presente. O que não é do bom senso, né? Foi a opção, vamos dizer assim, da administração e a conclusão dos estudos que foram realizados até então. O que eu acho importante agora, que isso já foi tudo feito, o edital está para sair, bom, é preciso corrigir isso em algum momento, né? Então, aqui em Porto Alegre, nesses aeroportos de Florianópolis, Recife e Salvador, que são desse próximo lote, se existir essa possibilidade de correção, pelo menos neste momento, é isso que nós estamos tentando buscar. A comissão de funcionários da Infraero, uma comissão foi organizada e tateado isso, até foi a responsável por procurar o Ministério Público do Trabalho e nós estamos tentando debater isso junto à Infraero e junto ao Ministério do Desenvolvimento, mas eu confesso que nós não temos tido grande receptividade em relação a isso. Sobre esse assunto, até sobre o planejamento, primeiro, é interessante lembrar que em Brasília, no Distrito Federal, o gerúndio foi demitido. O então governador, na época, o José Roberto Arruda, ele publicou a demissão do gerúndio justamente para evitar essa desculpa que estamos fazendo, estamos buscando e nunca chega numa conclusão. No caso da Infraero, tem uma questão de sustentabilidade. O que mais chama atenção é a falta de integração entre os demais órgãos do próprio poder público. Como, por exemplo, o Ministério do Planejamento, ele recebe mensalmente todos os dados das estatais. Toda a folha de pessoal, onde há necessidade de contratação, todos os pleitos de novas contratações, e justamente participa do processo de privatização e de concessão. Então, passa necessariamente pelo Ministério do Planejamento. Então, ele tem esses dados, possui essas informações. E até uma questão de custo. Por exemplo, a Infraero hoje, ela já depende dos recursos do Tesouro para pagar o seu custo operacional. Então, é necessário esse repasse. Não quer dizer que necessariamente ela deva ser ressarcida por algum outro órgão público. Se a fonte é a mesma, por que tem que haver essa triangulação? A Infraero paga, passa para o outro órgão ressarce a Infraero para poder repassar novamente ao funcionário. Nós estamos chegando no final do primeiro bloco do Democracia aqui pela TV Assembleia. Terás aqui a prioridade na retomada para complementar o raciocínio, que é uma informação muito importante para o telespectador. Porque ele fala o que houve. Olha, vamos privatizar o Salgado Filho. Será melhor o aeroporto? Terá maior comodidade, mais segurança? Os voos não atrasarão pela manhã? Mas, rigorosamente, é muito mais do que isso.
Para uma democracia